Olá, quinto ano. Aqui quem fala é a professora Débora. Daremos início agora a mais uma videoaula de língua portuguesa. O tema da nossa videoaula de hoje é conjunção. E o que vem a ser conjunção? Conjunção é uma classe de palavras. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras, e uma dessas 10 classes de palavras é a conjunção. Por definição, podemos entender que conjunção é a palavra ou expressão. Por que eu digo que é a palavra ou expressão? Porque a conjunção, ela vem dentro de um contexto como uma única palavra ou como um conjunto de palavras que se torna uma expressão com valor de conjunção. Então, é a palavra ou expressão que conecta, ou seja, que liga termos de uma oração ou conecta orações. Conectando termos de uma oração dentro de uma mesma oração ou conectando orações, ou seja, ligando duas orações. Vamos ver agora como é que ela se apresenta conectando termos. Eu trouxe o exemplo de uma oração. Comprei pipoca e sorvete. A conjunção e, que aparece aí em vermelho, ela está conectando, ou seja, ela está ligando dois termos de uma mesma oração, dentro de uma mesma oração. Quais são os termos que ela está ligando? Pipoca e sorvete. E como que ela se apresenta? Conectando orações. Na oração, fui passear e fiquei cansado. A conjunção e, que aparece nesta oração, está conectando duas orações. Por que eu falo isso? Em uma frase, eu tenho uma oração quando eu tenho um verbo. Eu tenho duas orações quando eu tenho dois verbos. Eu tenho três orações quando eu tenho três verbos. E assim sucessivamente. Nesta oração, que é formada por duas, diz assim: fui passear e fiquei cansado. Talvez vocês estejam se perguntando, mas professora, eu estou vendo mais de dois verbos. De fato, vocês estão vendo 4 verbos. Na primeira oração, fui passear, nós temos 2 verbos. Só que estes 2 verbos estão formando uma locução verbal, onde eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Fui passear. Quando eu tenho uma locução verbal, eu só entendo que existe um único verbo, ok? Na segunda oração, fiquei cansado, eu também tenho 2 verbos formando uma locução verbal. Porém, eles ganham o sentido de apenas um único verbo, porque apenas um deles é o principal e o outro é o auxiliar. Como a própria palavra fala, ele está auxiliando o sentido do verbo principal. Então, eu tenho aí nesta frase 2 orações, onde a conjunção e aparece para conectar, ou seja, aparece para ligar estas 2 orações. Vamos ver qual é a característica que identifica essa classe de palavras. A característica dela, assim como outras classes gramaticais, por exemplo, como o advérbio, que nós já estudamos anteriormente, a conjunção é uma classe de palavra invariável. Por que, professora, invariável? Porque ela não apresenta nenhuma variação, ou seja, ela não apresenta nenhuma mudança na sua escrita, independente do contexto em que ela está inserida. Mesmo ela estando dentro de um contexto onde a ideia está no plural ou no singular, ela sempre vai se apresentar da mesma forma. Uma função muito importante da conjunção
é que ela estabelece relação entre as ideias. Esta relação, ela dá um significado, um sentido de coesão. E o que é coesão? É o sentido na oração, tá? Então, ela aparece se for empregada de forma correta, tá, gente? Ela precisa estar empregada de forma correta para dar sentido entre as ideias. E isso é muito importante. Como é que vocês vão saber empregar corretamente uma conjunção dentro de um contexto? Vocês precisam saber o significado de cada um dos conjuntos das conjunções, tá? Então, cada conjunto de conjunções tem um sentido, tá? E esse sentido, ela dá, se bem empregado, dá coesão no texto que vocês estão escrevendo, na oração que está sendo escrita. Vamos a alguns exemplos das conjunções. Na oração comemos arroz e feijão, a conjunção e, ela dá um sentido de adição. Vamos lá analisar essa oração. Comemos arroz e feijão. É como se eu estivesse dizendo, comemos arroz mais feijão. Então, esse sentido da conjunção é um sentido de adição, de acréscimo. Então, assim, eu estou dando a ideia de que eu comi o arroz mais o feijão. Na oração, no jantar como frutas ou legumes, a conjunção ou, ela dá sentido de alternância. Eu estou dizendo que no jantar, ou eu como frutas, ou eu como legumes. Na oração, fiquei triste quando você partiu, a conjunção quando está dando ideia de tempo, tá? Fiquei triste naquele dia que você partiu, tá? Então, fiquei triste quando você partiu. Vocês percebem o sentido de tempo que ela dá para esta oração? E, por último, na oração, quero estudar, mas estou cansada. A conjunção mas, sem o i, tá, gente? Porque quando eu coloco o i, não é mais conjunção, tá? Porque o mais com i dá a ideia de quantidade. Porém, o mais com s é a conjunção com sentido de oposição. Quero estudar, mas estou cansada. Então, na primeira oração, quero estudar, que é formada por uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos, tá? Ela está dizendo que ela quer estudar. E na segunda oração, mas estou cansada, tem uma ideia oposta à primeira. Percebem? Mas estou cansada. Então, esta conjunção mais, ela dá sentido de oposição, de ideia contrária, de ideia oposta. Esse conteúdo que vocês acabaram de conhecer, ele pode ser encontrado na gramática de vocês, lá no capítulo 34, que posteriormente nós vamos fazer os exercícios relacionados a isso. E também pode ser encontrado no livro texto de vocês, de língua portuguesa, na página 53. Até a próxima videoaula, pessoal!